Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Estamos aí, sou eu, professor Júlio, professor de História. Estamos aí na nossa primeira aula digital da turma do 8º ano, né? Então, estamos aí hoje, vamos fazer a nossa aula aqui digital. Espero que vou tentar ser o mais claro possível para vocês, tá? Eu gostaria que vocês pegassem o livro, pessoal, na página 65. A nossa aula hoje ela vai ser sobre as rebeliões da América Portuguesa, tá? A gente vai ver algumas rebeliões que teve aqui no Brasil no período ainda que ele era uma colônia, tá? Se vocês pegarem o livro de vocês lá na página 65, a gente vai estar fazendo uma leitura de algumas partes do livro e eu preparei alguns slides para vocês também, para estar facilitando esse conteúdo, tá? Não é um conteúdo muito difícil, são várias revoltas, todas elas eram contra o poder, né, das metrópoles, tá? Algumas acabaram, na verdade, elas acabaram não dando certo. O objetivo principal é, sei lá, ser bilhões na América Ibérica, tá? Vou ler um trecho aqui para vocês. O domínio europeu sobre os territórios americanos submeteu as colônias. As condições impostas pelas metrópoles na América Ibérica, esse poder era exercido, aqui no caso, era exercido na América, de um lado por Portugal e por Espanha, mas a gente vai estar vendo mais de Portugal, tá, pessoal? Contudo, essas regras estabelecidas por essas metrópoles não foram aceitas tão facilmente pela população local. Ao longo de mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial, como indígenas, africanos, comerciantes, colonos, questionaram o domínio da metrópole, no caso, o domínio de Portugal, né? Então, ele já começa com essa leitura falando que esse domínio europeu, que os portugueses que mandavam aqui, nem sempre todas as ideias deles eram ideias aceitas pela população local, tá? A gente vai estar vendo algumas, eu vou apresentar para vocês aqui, só um minutinho, vou colocar aqui um slide que eu preparei para vocês, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Aí agora, vou compartilhar aqui a tela, vai ver lá. As conjurações, as emancipação, as revoltas no Brasil, tá? A gente vai estar vendo algumas revoltas que aconteceram em Pernambuco, tá, pessoal? Que aconteceram na Bahia e em Minas Gerais, tá? Que são as revoltas que tem aqui no Maranhão, que são as revoltas que tem no livro para a gente estudar. Se vocês pegarem o livro lá na página 66, os primeiros grupos a expressar o descontentamento foram os indígenas, pessoal, e os africanos escravizados. A sua permanente resistência à dominação dos colonizadores expressava o número de revoltas e motins, tá, que tinha contra os colonizadores. Demonstrava que eles não aceitavam a sujeição que era imposta a eles, tá? Eles não aceitavam trabalhar forçadamente, tá? Muitos indígenas, até mesmo o pessoal no meio das suas revoltas, eles preferiam o suicídio do que ficar trabalhando como escravo, tá? Eles acabavam cometendo suicídio do que ficar trabalhando de escravo. Era um meio um meio de eles se revoltarem contra os sistemas que estava sendo imposto a eles, tá? A primeira revolta que a gente vai estar vendo, pessoal, vai ser a revolta dos Beckman. Foi em 1684, tá? A revolta dos Beckmans, ela aconteceu no Maranhão, que era uma região meio empobrecida, tá? Era uma região pobre, e eles eram principalmente exploradores de drogas do sertão,
Tá? O que são essas drogas do sertão? No livro de vocês, na página 67, ele tem lá o que são essas drogas do sertão, tá bem no cantinho. Drogas do sertão. Especiarias como cacau, baunilha, guaraná, pimenta, cravo, castanha, ervas medicinais e aromáticas, tá? Então, essas eram o produto que eles vendiam, tá? Aconteceu o seguinte, pessoal, o pessoal ali do Maranhão, dessa revolta dos Beckman, eles usavam a mão de obra indígena, tá? Eles usavam o índio como mão de obra, porque eles eram uma região pobre e o escravo africano era muito caro para comprar um escravo africano. Então, o indígena era mais fácil, porque ele já estava aqui na América mesmo, do que ir lá buscar escravos africanos da África e vir aqui. Era muito caro, era um artigo de luxo, tá? Então, não tinha como, com esses produtos que eles produziam, com essa agricultura de drogas do sertão, eles não tinham como arcar comprando escravos africanos, estavam escravizando indígenas. Isso aí gerou um conflito com os jesuítas, que era um braço da Igreja Católica, que acabava fazendo catequese com esses índios, e eles proibiam escravizar indígenas. Os jesuítas era contra escravização de indígenas, tá? Então, foi criado a criação de um comércio do Maranhão, e com o passar do tempo a igreja conseguiu a proibição, tá, de escravizar os indígenas, era proibido escravizar os indígenas. Aí o que aconteceu? Um dos líderes dessa revolta, que eram os irmãos Beckman, tá? Eles expulsaram todos os representantes da Companhia de Jesus, os jesuítas, expulsaram da região ali do Maranhão, tá? Que se opunham contra a escravização desses indígenas. Eles acabaram expulsando os jesuítas, e um dos irmãos, o Thomas Beckman, foi até Portugal, foi até Lisboa, tá no livro de vocês, no último parágrafo. Em 1685, Thomas Beckman foi a Lisboa, na tentativa de dialogar com a coroa portuguesa. A reação de Portugal, entretanto, foi dura. Acabou aprisionando, mandou as tropas combater os revoltosos aqui no Brasil e nomeou o novo governador para o Maranhão. Os principais líderes desse movimento foram enforcados, tá? Exceto Thomas Beckman, que foi deportado para Pernambuco novamente, tá? E a Companhia do Comércio do Maranhão acabou sendo extinta. Então, a revolta de Beckman foi uma revolta porque eles queriam usar os tá? Então, a revolta dos Becks foi uma revolta que aconteceu no Maranhão, tá? Aconteceu no Maranhão, e foi porque eles queriam utilizar a mão de obra indígena como a mão de obra escrava, tá? E acabou, então, foi uma revolta, a nossa primeira revolta frustrada, acabou não dando certo o objetivo dessa revolta, que era, no caso, escravizar os indígenas, tá? Então, foi a revolta em 684. Vocês podem pegar no livro lá na página 67 e acabar grifando essas partes mais importantes. Eu dou a dica aqui para vocês estar grifando o primeiro parágrafo e o último parágrafo, tá? Tem o texto-chave, o primeiro parágrafo ele fala dessa questão que eles produziam, que eles queriam, e o último parágrafo e as duas últimas linhas do penúltimo parágrafo, tá? Que fala sobre os irmãos Beckmans e fala que eles acabaram expulsando os jesuítas, tá? Então, a revolta de Beckman não acabou dando certo em 1684, porque não conseguiram seu objetivo, que era poder escravizar os indígenas, beleza? A próxima, pessoal, foi a Guerra dos Emboabas, tá? Vocês vão achar no livro aí na página 68. A Guerra dos Emboabas, pessoal, foi quando os paulistas, os bandeirantes, descobriram ouro na região de Minas Gerais, e aí eles se achavam dono daquela região toda, os paulistas, os bandeirantes, se achavam dono de todo aquele ouro, e aí eles acabaram falando para todo mundo
que eles tinham descobrido ouro, que lá em Minas Gerais tinha ouro, então isso fez com que tivesse um fluxo enorme de pessoas que fossem até a região de Minas Gerais. Veio gente até de fora do país para a região de Minas Gerais à procura desse ouro. Todo mundo que não era bandeirante, todo mundo que não era paulista, eles deram o nome de Emboabas. Emboabas significa forasteiro, tá? Uma pessoa, um forasteiro. E aí esse nome era um nome pejorativo, um apelido, vamos falar assim, meio maldoso, um apelido meio ruim, tá? Então, esses emboabas acabaram entrando em confronto com os bandeirantes, com os paulistas, porque os paulistas falavam que eles eram donos, que eles que descobriram o ouro e eles que tinham que ficar com o monopólio do ouro. E os emboabas falavam que não, que ele era livre, que todo mundo poderia usufruir desse ouro. Então, isso aí acabou gerando um conflito entre eles, uma guerra entre emboabas e bandeirantes. É claro, os emboabas, o número deles era um número bem maior, tá? Eles tinham um número bem maior, e eles acabaram vencendo esse confronto, e os paulistas, os bandeirantes, acabaram perdendo essa guerra. E aí os bandeirantes, eles fizeram um acordo de paz, tá? Eles acabaram fazendo um acordo de paz. Essa revolta, ela começa em 1707 e ela vai até 1709, mas em 1709 os emboabas, em um número bem maior, foram vitoriosos. E os paulistas se retiraram da região após a derrota em 1709, tá? Os paulistas, pessoal, os bandeirantes que descobriram esse ouro, eles acabaram se mudando, eles saíram ali daquela região, os poucos que sobreviveram, eles fizeram um acordo de paz para poder sair livremente dali, eles foram embora e acabaram descobrindo ouro em outras regiões do Brasil, tá? Eles descobriram ouro ali na região de Goiás, eles descobriram ouro na região de Goiás, e eles também descobriram ouro no Mato Grosso. No Mato Grosso também eles acabaram descobrindo ouro. Então, eles saem ali da região de Minas Gerais e descobrem ouro no Mato Grosso e em Goiás, nessas duas outras regiões do Brasil, beleza? Então, a Guerra dos Emboabas levou esse nome porque Emboabas eram os forasteiros que estavam lá, que não eram paulistas, que estavam na região de Minas Gerais, e foi uma guerra entre esses dois grupos para ver quem iria ter o controle dessa região, tá? Que tinha uma grande reserva de ouro. Os paulistas perderam, foram embora, mas descobriram ouro em outras regiões do Brasil, beleza? Esse aí tá, então, lá na página 68. Vocês podem estar grifando lá, Guerra dos Emboabas, o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo. Ele dá um resumo bem bacana dessa questão aí da Guerra dos Emboabas, beleza? Então, mais uma não digo uma revolta, mas sim uma guerra entre dois grupos que queriam dominar a região ali de Minas Gerais, tá? Mas com o passar do tempo, a coroa portuguesa também, ela viu que lá tinha muito ouro e acabou intervindo lá e começou a criar um sistema de imposto. Isso aí a gente vai estar vendo mais para frente, beleza? Então, Guerra dos Emboabas, uma guerra entre paulistas e pessoas de outras regiões que foram até Minas Gerais para mandar, vamos falar assim, usufruir dessas reservas de ouro, tá? Os paulistas perderam, os caras que descobriram o ouro lá na região, tá? Tiveram que sair de lá, beleza? Essa foi a Guerra dos Emboabas. E temos também a Guerra dos Mascates, pessoal, tá? Que aconteceu no Nordeste, tá? Foi uma guerra entre a região de Recife, né, a capitania ali de Pernambuco, e Olinda, pessoal, tá? Foi um conflito entre duas vilas, podemos dizer assim, duas localidades. De um lado você tinha Olinda, que estava com problemas econômicos, e de outro lado você tinha Pernambuco, Recife, que estava uma vila que estava prosperando, tá? Por que ocorreu esse conflito? Mascates, pessoal, era o nome dos comerciantes, dos negociantes, do pessoal que fazia o comércio ali na região de Pernambuco, tá? Na região de Recife, tá? Começou em 1710
e ela foi terminar em 1711. Então, podemos falar que a Guerra dos Mascates os mascates eram os comerciantes, era o apelido que eles receberam. Podemos falar que foi uma guerra entre Olinda, tá? Região de Olinda, e os comerciantes de Recife. Tá? Olinda estava em decadência e Recife estava no seu auge econômico. Tá? Aconteceu o seguinte, acontecia que Olinda ela mandava em Recife, e o povo de Recife queria uma autonomia, eles queriam mais autonomia, e aí o povo de Olinda não queria dar essa autonomia e essas duas regiões acabaram entrando em confronto, tá? Em 1709, comerciantes de Recife conseguiram levar o seu povoado à condição de vila, tá? Então ele no caso iria se separar de Olinda, e no ano seguinte, sentindo ameaçado, o pessoal de Olinda invadiu Recife, derrubou Pelourinho, que era um símbolo da região de Recife, e que era um símbolo da conquista da autonomia de Recife. Então, o povo de Olinda, ele falou, pô, eles não vão mais fazer parte da gente, nós não vamos mais ter poder sobre Recife, e aí o povo, então, de Olinda acabou invadindo lá e destruindo esse símbolo que era o símbolo da cidade, o Pelourinho, que era o símbolo da cidade da vila recém-criada, tá? Então, o que aconteceu? O governador de Recife, ele ficou bravo com isso aí e acabou iniciando um conflito contra Olinda, onde o pessoal de Recife ganhou esse conflito, derrotou Olinda, tá? E assegurou a vitória do pessoal de Recife, tá? Todo mundo que acabou participando dessa revolta teve a anistia do governo, eles tiveram seus crimes, vamos supor assim, os crimes de guerra do confronto perdoados, e Recife continuou com a sua autonomia. Então, foi uma revolta entre duas vilas do Brasil, duas regiões do Brasil. De um lado você tinha Olinda, tá? E de outro lado você tinha Recife. Esses dois brigavam, disputavam, Olinda queria continuar mandando em Recife, e Recife queria sua autonomia, tá? Foi uma revolta que deu certo para Recife, porque Recife conseguiu a sua autonomia, tá? E Olinda acabou perdendo, então, a região de Recife, tá? Então, essa foi a Guerra dos Mascates. Tem no livro, na página 69, ela começa, na verdade, na 68, mas o conflito em si, ele mostra lá na página 69. Ele fala essa questão aí das duas regiões entrarem em conflito, a região de Olinda e a região de Recife. Eles falam que eles entraram nesse conflito porque um queria mais autonomia, queria se livrar do outro, tá? E aí mostra que também o pessoal de Recife acabou ganhando essa guerra, esse conflito, e conseguiram a sua autonomia. Então, essa foi a Guerra dos Mascates. Mascates, como eu já falei, era o nome dado aos negociantes, tá? Ao pessoal que fazia o comércio na região ali de Pernambuco, na região de Recife, beleza? Essa foi a Guerra dos Mascates. E a Inconfidência Mineira, pessoal. A Inconfidência Mineira, tá? Também foi bem interessante, tá? Ela aconteceu na segunda metade do século XVIII. O que foi a Inconfidência Mineira? Em Minas Gerais, como a gente viu já lá na Guerra dos Emboabas, era uma região que tinha muito ouro. Era uma região que tinha ouro, ouro, ouro. O governo começou a cobrar impostos pesados sobre esse ouro, tá? E o que aconteceu? Com o passar do tempo, esse ouro foi se esgotando. Tá? E aí teve uma queda na arrecadação de impostos. E a coroa portuguesa achava que essa queda na redução de impostos era que o povo estava roubando a coroa. Eles achavam que estavam tirando o ouro e não estavam pagando imposto, falando que não tinha ouro, mas na verdade teve um esgotamento do ouro. O ouro se esgotou mesmo. E aí a coroa portuguesa cobrou um imposto que era chamado de derrama. O que era esse derrama? Ele cobrava imposto atrasado. Ele ia na casa da pessoa, se a pessoa não tivesse o dinheiro para pagar o imposto, ele invadia a casa da pessoa e levava o que ela tinha de bem ali, qualquer bem que ela tinha. Tá? A Conjuração Mineira, pessoal, foi uma revolta que também não deu certo. Por quê? Porque os líderes dela, eles tinham ideais iluministas,
Os conspiradores, o povo que se revoltou contra a coroa portuguesa, ficou chamado de inconfidentes. Eu vou ler no livro, na página 70, se vocês pegarem lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo, eu vou ler para vocês. Os conspiradores, também chamados de inconfidentes, conheciam os autores iluministas e admiravam os líderes da independência dos Estados Unidos. Inspirando-se neles para formular o seu plano, pretendiam instaurar uma república com a sede em São João del Rei. Eles também criaram uma universidade em Vila Rica, tornaram o serviço militar obrigatório, que eles já estavam se preparando, né, para uma eventual revolta, né, e criaram também o serviço militar obrigatório e apoiaram a industrialização da região. Adotariam como símbolo uma bandeira branca com triângulo verde e as diretrizes em latim que falava liberdade ainda que tardia, tá? Que era o lema deles lá, que eles queriam a liberdade. Poucos inconfidentes eram favoráveis ao fim da escravidão, pois a maioria possuía terras e escravos. Então tinha um pouco do pessoal que era a favor do fim da escravidão e tinha outros que era contra o fim da escravidão. No entanto, a rebelião, na página 71, no primeiro parágrafo, no entanto, a rebelião mineira não chegou a acontecer, tá? Ela não chegou a acontecer. Alguns de seus participantes, em troca de perdão das suas dívidas que tinha com a coroa, denunciaram os revoltosos ao governador, e os traidores mais conhecidos ficou o traidor que denunciou foi o tenente-coronel Joaquim dos Reis, tá? O governador ordenou a prisão de todos os envolvidos na revolta e que aguardaram um julgamento durante 3 anos, tá? Esse julgamento, pessoal, o único que foi condenado foi Tiradentes, tá? Tiradentes foi condenado, um dos poucos rebeldes que assumiram ser líder do movimento e recebeu a sentença de morte. Ele foi enforcado, ele foi esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E seus restos mortais, eu coloquei uma imagem lá meia forte aí, mas isso aí foi acontecer com Tiradentes, ele acabou sendo enforcado e esquartejado, e seus restos acabaram sendo distribuídos em algumas regiões do Brasil para servir como exemplo, tá? Para não tentar uma liberdade, vamos falar assim, da região de Minas Gerais, tá? Então foi uma revolta que não chegou a acontecer, porque um dos membros que estavam articulando a revolta foi lá e denunciou, né? Ele foi um X9, vamos falar assim, né? Ele entregou os colegas e acabaram sendo presos, então a revolta acabou não acontecendo. Mas serviu, assim, como a primeira grande luta pela a emancipação do Brasil, né? Eles queriam declarar a independência da região de Minas Gerais, eles queriam uma independência contra, né, acabar com o domínio português aqui, foi o primeiro movimento que buscou isso aí, tá? Não chegou a acontecer, mas ficou famosa, tanto é que hoje, no dia 21 de abril, é feriado por conta de Tiradentes, tá? Foi o dia que ele foi morto e esquartejado, um cara que virou símbolo da independência, que lutava pela independência do Brasil. E essa aí foi a Inconfidência Mineira, tá? Só para finalizar, pessoal, vou falar um pouco aqui da Conjuração Baiana, tá? Tá lá na página 72, só para finalizar rapidinho. A Conjuração Baiana também, ela foi uma luta que teve no Brasil, querendo também a independência do Brasil, a independência da região da Bahia, tá? Eles também tinham os ideais iluministas, que era a liberdade, igualdade, fraternidade, eles também tinham esses ideais, e eles queriam o fim da escravidão. A única diferença da Conjuração Baiana, para mim, ela contou com a participação da camada pobre, tá? Era mais pessoas pobres. Já a Conjuração Mineira era de pessoas ricas, porque eram pessoas que usufruíam de ouro, né? Pegavam ouro, tinha o contato com o ouro, eram mineiros que estavam ali. E já na Conjuração Baiana, não, eram pequenos comerciantes, eram alfaiates, eram soldados, eram negros, tá? Eram ex-escravos, eram escravos que estavam querendo o fim da escravidão e também queriam
a emancipação da região, eles queriam a liberdade. Também essa rebelião ela não chegou a acontecer, porque no dia 12 de agosto, um dos caras que também estavam organizando essa rebelião acabou indo lá e contou que ia do mesmo jeito que aconteceu na Conjuração Mineira, o cara foi lá e contou que o pessoal estava tentando fazer uma revolta. A diferença é que na Conjuração Mineira só Tiradentes foi condenado e já na Baiana não. Todos que estavam participando, todos os líderes foram condenados à morte, foram enforcados, tiveram seus corpos também esquartejados e espalhados pela cidade de Salvador. Tá? Dezenas de outras pessoas que apoiavam o movimento acabaram presas também e sofreram penas menores, como a prisão por um longo período. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui. Essa aí foi nossa aula de hoje, tá? Quero agradecer a vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando para mim lá no Clipe Escola, tá? Só lembrando que a nossa aula de hoje, ela então ela iniciou então lá na página 64, tá? 64, 65, e ela vai até a página 72. Qualquer dúvida, estamos aí. Espero que esse momento passe logo e já já a gente esteja de volta, todo mundo junto lá na nossa escola, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu.